Deixa aqui deixar uma palavra de Deus para o seu coração, no nome de Jesus. No livro de Salmos, o salmista Davi ele deixa uma reflexão muito interessante, muito boa. Salmo 46, rapidamente, olha só o que Deus ele tem para falar contigo. O salmista Davi, no Salmo de verso 46, primeiro diz assim: Deus é. Só aqui já fala conosco, Deus é. O que Deus é? Deus ele é amor, Deus ele é justiça, Deus ele é paz. Só aqui já dá para a gente trazer uma bela e grande mensagem, porque quando eu entendo o que Deus é na nossa vida, a gente dá para extrair várias e várias mensagens. Mas não vou me deter apenas nisso, porque tem muita coisa aqui nesse versículo primeiro do verso 46 de Salmo. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quantas pessoas têm enfrentado na sua vida angústia? Quantas pessoas têm passado por um momento difícil? Quantas pessoas têm enfrentado muitas vezes até uma depressão porque perdeu algo, porque se frustrou? O grande perigo das pessoas hoje é porque estão frustradas naquilo que estão apegadas. Meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, você que está aí nesse canal, no nome de Jesus, não se apegue com bem material, porque tudo que está nessa terra vai ficar nessa terra. Se apegue com a presença de Deus, porque isso é eterno. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não há onde passar. No Salmo, aqui no verso 1 do 46, diz que Deus é o nosso refúgio. No momento mais difícil, Jesus é o teu refúgio. No momento mais difícil, Jesus é a tua fortaleza. No momento mais difícil, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não precisa tu ficar com medo, não precisa tu desanimar. É necessário tu confiar em Deus, acreditar que Ele tudo pode, que Ele tudo faz. E a palavra que eu tenho para o teu coração é: confia em Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo e o mais Ele fará. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abala. Olha só, quem confia em Deus não é abalado. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. A confiança em Deus é isso, é acreditar que Deus está conosco, acreditar que independente das circunstâncias, Deus está no nosso barco. Se você for analisar, 2 milagres acontecem na vida dos discípulos. Primeiro, Jesus estava dormindo na polpa do barco, quando Jesus ele está passando para outra margem. Mas sabe o que acontece? Acontece que vem uma grande tempestade, vem um grande vento que quer naufragar o barco. Os discípulos não estavam confiando no Deus que estava dentro do barco, no Jesus que estava dentro do barco. É isso que vem sobre a nossa vida e tenta desmoronar a nossa vida. Muitas vezes Deus até prometeu, Deus até já usou pessoas para profetizar na nossa vida que tudo vai dar certo, que independente daquilo que aconteça, Deus está conosco, que é só para a gente confiar. Mas o que acontece? A gente acaba não confiando na palavra do homem de Deus, da mulher de Deus e do próprio Deus falando para nós. Confiança é necessária. Se você for analisar no livro de Salmo 124, e versículo 1 diz assim: se não for o Senhor que estivesse do meu lado, do teu lado, do nosso lado, do lado da humanidade, do lado da sociedade, do lado de todos aqueles que amam a Deus, a Bíblia diz que nós já teríamos sido engolidos vivos. Mas ele disse: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado. A questão é que a gente não acredita que quem está do nosso lado é o próprio Senhor. As pessoas não acreditam que quem está do nosso lado é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não vacila. Ele está do nosso lado. Porque se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Deus está do nosso lado. Ele não vai deixar que nós venhamos ser abalados. Confie em Deus. Acredite em Deus, porque aqui ele está dizendo: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Não vou dizer para você que você não vai passar angústia, porque você vai. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas sede bom ânimo, eu venci. Deus está dizendo que Ele venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Acredite na palavra de Deus, acredite que Ele é o nosso refúgio. Versículo 2 diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares,
ainda que as águas rugem e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a juntará ao romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha só, somente a voz de Deus derrete toda a terra. Somente o sopro da sua voz derrete toda a terra. Somente uma palavra de Jesus, tudo acontece. Apenas uma palavra de Jesus, tudo acontece. Você lembra daquela passagem, daquele homem que estava precisando de um milagre? Ele disse assim, Jesus ele queria ir na casa daquele homem, mas aquele homem disse assim, olha Jesus, eu acredito que não precisa você ir lá, só uma palavra sua está curado, apenas uma palavra sua, não precisa nem você entrar dentro da minha casa, do meu lar, apenas você levantar a mão e dizer, acontece, eu creio que vai acontecer. A questão é que muitos não acreditam naquilo que Deus está dizendo. Não é necessário Jesus ir dentro da tua casa, não é necessário Jesus ir dentro do teu lar, não é necessário Jesus visitar aí aonde tu está, o teu problema, não, só lá do céu ele diz assim, aconteça e aconteça. Vai acontecer, pois vai acontecer, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. Apenas acredite na palavra dEle e espere que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Mas seja obediente, seja fiel à palavra. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se Ele diz para a gente obedecer, é porque Ele está no controle. Porque se não adianta você confiar e desobedecer. Se você confia em Deus, você obedece. Se você confia em Deus, você espera o tempo. Se você confia em Deus, você está de acordo com aquilo que Deus está nos dizendo. Obedecer é melhor. Se obedecer é melhor, então vamos obedecer. E continuando, versículo 6 diz assim, as nações se embranqueceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha só, no versículo 1 ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio. E o versículo 7 ele vai nos lembrar, porque muitas vezes a gente esquece daquilo que Deus nos disse no início. No início do versículo, Deus está dizendo, eu sou teu refúgio. Aí no versículo 6 e 7, ele vai também nos dizer que Ele é o Deus dos exércitos. Ele está conosco. O Deus de Jacó é. Ele está afirmando, é o que? É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Versículo 8, vinde contemprai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Ele está conosco, meus irmãos. Confie, acredite, espere somente Deus, porque Ele está conosco, Ele está no centro de tudo. Essa palavra é verdadeira, essa palavra ainda continua sendo a bússola, essa palavra ainda é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus ainda é viva, eficaz, é penetrante, mais do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e serve para discernir pensamento. E mais nada está encoberto diante dos olhos daquele que temos de tratar. Jesus está no controle, Deus está no céu e Ele está regendo toda a terra. O seu Espírito Santo está aqui dentro de nós, nós somos templo morada do Espírito Santo. E se Ele está dizendo que o Senhor dos exércitos está conosco, é porque Ele disse assim, olha, eu prometi e eu cumpri. Eu disse, não vos deixarei órfão, mandarei o Consolador para que esteja convosco, para vos consolar e para que venha convencer todo homem do pecado, da morte e do juízo. Então, diante dessa palavra de confiança, diante dessa palavra de determinação, eu quero dizer para você, confie em Deus, acredite, pois Deus tem grandes coisas para a sua vida. Confie em Deus, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, amém. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, em nome de Jesus, e seja abençoado e alimentado pelo poder da palavra de Deus, amém.